Estamos falando sobre Jesus desconhecido, o que pode parecer estranho para muita gente, porque Jesus, se Jesus não é algo, ele não é uma figura em tese desconhecida. Jesus é extremamente conhecido em todos os cantos do planeta, tanto por aqueles que o adoram, como por aqueles que o odeiam. E há esses dois lados no mundo em que nós estamos. No entanto, há um Jesus revelado na Bíblia que parece que não interessa nem para quem é de dentro, nem para quem é de fora. É aquele que nós chamamos um Jesus anunciado pelo mundo, mas não pelo mundo pensando apenas no mundo, aquele mundo de fora da igreja, porque há muito mundo dentro da igreja. Há muita gente falando e pregando sobre um Jesus que ele é uma caricatura do Jesus de verdade revelado nas Escrituras. Porque o Jesus de verdade revelado nas Escrituras é extremamente ofensivo aos ouvidos pós-modernos, a sociedade em que nós estamos inseridos. E nós estamos falando um pouco sobre isso nessa série que vai até o final desse mês de fevereiro, pegando textos que são alguns conhecidos, outros nem tanto, mas que são textos complicados, que falam aquelas verdades que a gente até sabe que estão na Bíblia, mas que a gente finge que não estão lá, porque seria melhor, inclusive, para a gente que elas não estivessem. Então, estamos falando sobre isso nessa série, e hoje, especificamente, eu quero dizer, desde o começo, mais um texto ofensivo pela frente, mais um daqueles textos, a gente brincou depois do culto da manhã, né? O Alex me perguntou, posso citar o seu nome, vai ficar gravado? O Alex me perguntou, ele falou assim, Marquito, a gente está com muita gente na igreja, porque, pelo jeito, a gente está precisando que algumas pessoas não voltem nunca mais. Porque o teor das mensagens, eu quero concordar, estão assim... Eu quero dizer que isso é proposital, elas estão um pouco ácidas mesmo, porque a ideia é dar a nós um choque do Jesus real. Da mesma forma, talvez, que as pessoas se chocavam com Jesus quando ele trazia algumas palavras. Que se a gente não tentar se colocar naquele contexto, a gente perde a força, o quanto Jesus estava sendo incisivo com aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a mensagem. Porque também há um outro fator. Na cultura em que nós estamos inseridos, Jesus é uma figura quase que patética. Ele está lá assim para ajudar você no que você precisar, não importa o que você faça, inclusive se você cuspir na cara dele. Porque Jesus, ele é aquela pessoa paz e amor, que olha, você pode dar um murro na cara dele, ele vai falar assim, ai, tadinho, vamos, deixa, porque olha, que coisa. Jesus é aquele que olha, às vezes, para a nossa vida como igreja e diz, não tem problema, está tudo errado, mas está tudo certo. Vamos fingir que a gente nem viu. Gabriel, nem traga o relatório do pessoal, que eu não quero nem... Dá 10 para todo mundo. Mas embora Jesus seja gracioso, a gente precisa perder aquela expectativa de um Jesus bobo da gente, que a gente faz dele, com ele, a partir dele, o que a gente quer, como se tudo estivesse bem com isso. E não é o que a Bíblia diz. Não é nem de longe que alguns textos revelam sobre Jesus. E o texto de hoje é muito, muito claro, muito forte e incisivo com relação a isso. Nós vamos direto para o texto, porque nele, basicamente, Jesus vai dizer que o reino de Deus é a coisa mais séria da vida de qualquer ser humano. O reino de Deus é a coisa mais séria. Não há absolutamente nada na vida que você possa fazer que seja mais sério do que o reino. E, no entanto, como nós vivemos numa época em que as pessoas relativizam muita coisa, elas também relativizam tomadas de decisão. Quantas vezes você, por exemplo, já tomou uma decisão e que se arrependeu depois? Alguém já passou por essa experiência? Ou então, quantas vezes você tomou uma decisão, mas não analisou, por exemplo, os riscos e o custo dessa decisão e depois pensou, meu Deus do céu, onde é que eu me meti?
Jesus vai falar um pouco sobre isso na perspectiva do reino nesse texto. Nós vamos para o texto porque tem muita coisa para a gente falar a partir dele. O texto diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem, sabe-se lá quem, não sabe-se de onde veio, qual era a posição social dele, mas simplesmente um homem vem e diz assim para Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Agora, pensa bem, há algum problema nessa frase? Basicamente falando, não. Essa é uma frase que você olha e fala assim: caramba, né? Tá legal. E se alguma pessoa chega aqui no nosso culto e diz assim: pessoal, eu queria dizer uma coisa nessa noite. Eu vou seguir Jesus para onde quer que ele for. O que a gente diria para essa pessoa? Parabéns, muito bom. Olha, legal. Se você chega para um pastor e fala isso, o pastor vai falar: amém, meu irmão, vou orar pela sua vida. É uma frase dita que você pode dizer: olha, é uma boa frase, é uma frase evangélica de respeito. Acontece que uma vez, Jesus disse que nós deveríamos analisar o real preço de qualquer decisão que nós vamos tomar na vida. Num outro texto do Evangelho diz assim: se você vai construir uma torre, você precisa analisar quanto vai custar construir uma torre. Para que você não comece a construir, acabe o seu dinheiro no meio e as pessoas passem por aquela torre, não acabada, e digam assim: olha esse cara, que idiota que ele foi. Ele não calculou o valor que ele iria gastar, não calculou se ele tinha dinheiro para terminar o que ele começou, e olha aí, uma obra inacabada. Imagine quanto dinheiro, quanto trabalho para isso. Está aí, ó, um monumento à incapacidade humana. Nesse mesmo texto, Jesus diz: um rei, quando ele vai sair à guerra contra um outro rei, ele precisa fazer um outro tipo de análise. Ele precisa olhar para o exército inimigo e pensar assim: peraí, quantos soldados tem o exército inimigo? E de repente ele olha para o exército inimigo e vê que o exército inimigo tem 1000 soldados, extremamente armados, com o que há de melhor em armamento bélico e muito bem treinados. Aí ele olha para o seu próprio exército e vê lá 100 homens mal acabados, muito mal treinados e com, sei lá, um estilingue na mão. Mas não é Davi no caso. Se fosse Davi, ele matava todo mundo. Mas não é Davi, é nós. Aí Jesus diz: esse rei, o que ele tem que fazer? Ele tem que mandar um emissário para o exército inimigo e propor um acordo, porque senão ele vai ser aniquilado. Um rei, quando vai sair à guerra, tem que analisar se ele tem condições de combater o outro. Jesus fala isso num contexto dizendo: pessoal, analisem o reino de Deus, porque o reino de Deus é a coisa mais séria do mundo. E se você for um desavisado, você corre o risco de se machucar de maneira muito séria ao se oferecer para algo que você simplesmente não sabe o valor. Alguém aqui já passou pela experiência de ir numa loja, escolher um produto e esquecer de perguntar o preço? Alguém já passou por isso? Sério, alguém já passou? Eu passei por isso semana passada. É um momento testemunho aqui. E a minha esposa que vai estar ouvindo, assistindo essa mensagem depois, esse momento que ela vai falar: viu, sabia, viu? Eu fui para uma loja, aí tinha que comprar lá um presente. Aí a gente olhou e falou: legal isso aqui, vamos levar. O que é isso? Quando chegou no caixa, a moça falou o valor, eu senti a minha pressão 22/14. Eu pensei, eu fui burro o suficiente de não ter perguntado o preço antes. E aí, quando você está no caixa, aí fica aquela situação constrangedora. O que eu fiz? Como alguém que exige os seus direitos. Falei: dá 5%? Aí ganhei 5% de desconto. Mas 5% de desconto numa coisa cara não faz muita diferença. Aí, tudo bem. Aí, bom. Muita gente faz isso com o reino. Senhor, eu vou seguir o Senhor para onde quer que o Senhor for. Não há problema em a gente dizer que vai seguir Jesus para onde quer que ele vá. Mas há uma pergunta aqui importante: para onde você espera que ele vá? Porque geralmente quem diz para Jesus: eu vou seguir o Senhor para onde quer que o Senhor vá, tem algumas expectativas de para onde ele vai.
Senhor, eu estou achando que o Senhor vai aproveitar esse janeiro e fevereiro e vai para Ubatuba. Aí Jesus fala assim, não vou não. Uma grande parte das pessoas que seguia Jesus tinha a expectativa de que Jesus fosse tomar o trono e reinar politicamente. Só que Jesus sabia muito bem que sim, ele assumiria o trono do universo. Mas antes de assumir o trono do universo, ele ia passar pelo quê? Ele ia passar pela cruz. E quem é que está disposto a ir para a cruz com ele? Tanto é que quando chega o momento da crucificação, quantos dos seus discípulos ficaram ali até o fim ao lado dele? Simplesmente ninguém, vazou todo mundo. Porque quando a gente disse que iria seguir a Jesus, a gente não imaginava que seria esse o fim. Quando eu disse que seguiria Jesus, eu imaginei que nós estávamos indo para um projeto glorioso, em que Jesus ia tomar todo o poder do mundo em suas mãos e fazer de nós ministros de Estado. Mas aí, de repente, ele cai na mão das autoridades, ele é torturado, ele vai para a cruz, e eu não sei se eu quero ir para a cruz com Jesus. Pedro também entrou nessa quando ele disse, Senhor, eu não vou deixá-lo, eu estarei com o Senhor até as últimas consequências. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Senhor, isso nunca vai acontecer. Vai acontecer, eu conheço você. Aí então Jesus dá esse choque de realidade no cara, no texto que está logo abaixo ali. Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Você acha que eu estou indo para o trono? Não, eu não estou indo para o trono. Eu estou indo para a cruz. No reino de Deus, todos aqueles que querem reinar com Jesus devem se lembrar da disposição necessária de tomar a cruz todos os dias. Que isso também faz parte do que Jesus diz para os seus seguidores. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E se você já tentou fazer isso alguma vez, você sabe que essa é uma tarefa extremamente difícil. O problema desse cara é que esse cara é um desavisado de plantão. Ele acha que seguir Jesus é uma festa. Ele acha que seguir Jesus é algo que eu posso fazer na hora vaga, em alguns momentos da minha vida. Eu posso seguir Jesus do meu jeito e de acordo com as minhas expectativas. E Jesus vai se moldar às minhas expectativas. Jesus diz, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Tá afim? O que a casa oferece é isso. A casa oferece a total insegurança de não saber onde é que a gente vai dormir amanhã. Quando Jesus chama os seus seguidores, ele diz inclusive para os seus seguidores o que eles deveriam levar no caminho. Lembra qual era o item dos seus seguidores? Ele mandou levar a roupa do corpo e uma bolsa com as coisas de necessidade básica. A questão não era despachar mala, nem a pau. E não era para levar nem aquela mala de mão que você tenta enfiar no avião, quase arrebentando o avião. No máximo era uma mochilinha com a roupa do corpo, uma escova de dente, um pente e vamos embora. Mas Jesus, o que a gente vai comer amanhã? Vamos ver aí o que a gente vai comer amanhã. Se alguém der comida para a gente come. Se também não der, a gente faz jejum. Mas Jesus, onde é que a gente vai dormir? A gente vai dormir aonde Deus providenciar. Mas se Deus providenciar uma pedra como travesseiro, é isso que a gente vai usar e nós vamos louvar a Deus por isso. Mas Jesus, quando eu falei que ia seguir o Senhor, eu não imaginava isso. Eu estava pensando num resort all-inclusive nas Bahamas. Mas o Senhor está oferecendo uma pensão natural debaixo do céu estrelado. Não se esqueça, meu filho, que de vez em quando Deus manda chuva. Mas o texto vai piorando. A outro, então, Jesus diz, siga-me. Aí esse outro diz, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Aí Jesus lhe diz, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Eu fiz uma pergunta de manhã sobre como Jesus parece ser aqui. E talvez a resposta mais adequada de manhã foi que Jesus parece ser extremamente insensível.
Porque veja o que esse cara está pedindo. Jesus chega para ele e diz, siga-me. E ele diz o quê? Jesus, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Diz de novo, é ilegítimo o pedido desse cara? Não é. Qualquer pessoa que pedisse isso para você, se você chamasse para um trabalho, você iria ficar bravo com a pessoa? Você ia falar, não, poxa, desculpa, eu nem teria chamado você se eu soubesse que você está nessa condição. Se você chega no seu trabalho, não importa onde você trabalha, e diga assim, olha, eu só vim aqui para o trabalho hoje para avisar que depois do almoço eu não vou poder vir. E aí o seu chefe olha para você falando, por que você não vem depois do almoço? Não, porque o meu pai morreu e o enterro vai ser às 2. O que o seu chefe diria para você nessa hora? Peraí, por que você veio? Você nem deveria estar aqui. Você ligasse. E na verdade, se você ligasse, a gente ia com o pessoal aqui do escritório pro velório. A gente ia lá te dar um abraço. Não tem sentido você estar aqui. Aí, diante de um texto como esse, Jesus parece ser um cara extremamente insensível, um Jesus que a gente não conhece muito bem mesmo. Há duas possibilidades que são as mais trabalhadas nesse texto. Primeiro, o pai desse cara está sendo velado, nesse exato momento ele está dizendo, Jesus, deixa eu ir lá velar o meu pai, aí eu venho. A segunda possibilidade é o pai está doente, está prestes a morrer, e ele está dizendo, olha Jesus, eu não posso seguir o Senhor agora, porque eu preciso cuidar do meu pai, porque ele está doente. Mas os médicos já disseram que logo ele morre. No máximo, aí, em questão de meses, ou se ele durar muito, em 1 ano, ele morre e aí eu vou poder seguir o Senhor. Então essas são as duas possibilidades mais plausíveis para o texto em que nós estamos lendo. A resposta de Jesus é que é uma resposta complicada. Jesus está dizendo que nenhuma dessas coisas, mesmo que legítimas, pode ser mais importante do que segui-lo. E esse é um Jesus que eu sei, a gente tem dificuldade em lidar. Porque, peraí, Jesus está dizendo que segui-lo é mais importante do que sepultar o meu próprio pai. É exatamente isso que Jesus está dizendo. É extremamente forte o que Jesus está dizendo. Porque, no fundo, Jesus conhece o nosso coração e sabe que nós sempre teremos alguma desculpa para dar quando a questão é seguir ou não seguir a Jesus. Pode ser o velório de um pai, mas pode ser também, sei lá, o aniversário do primo irmão de um sobrinho da minha vizinha da infância. Pode ser um câncer, mas pode ser uma unha encravada. O que Jesus está trabalhando no coração desse homem é, você não pode colocar absolutamente nada acima de seguir-me para onde quer que eu for, se eu estou chamando você. Porque eu estou chamando você para a coisa mais importante da vida. E a partir daquilo que é mais importante da vida, todas as outras coisas são secundárias. Inclusive, pai, mãe, filho, filha, esposa, marido, qualquer coisa, dinheiro, trabalho, sexo, realização, fama, absolutamente tudo. Todas essas coisas devem ser colocadas em perspectiva diante do compromisso que nós devemos ter com Jesus. E é isso que Jesus está trabalhando no coração desse cara. Quem coloca qualquer impedimento para seguir a Jesus, nunca vai seguir Jesus. Porque a gente sempre vai ter um senão. A gente sempre vai ter um porém. A gente sempre vai ter uma desculpa. Aliás, seres humanos têm doutorado em desculpa desde o nascimento. Lembra quando a gente era pego em alguma coisa na infância? Como a gente é bom para arranjar desculpa. Qual é a primeira desculpa clássica que a gente sempre arranjava quando era pego? Sempre arranjava não, né? Quando a gente ainda é pego em alguma coisa. A primeira desculpa clássica, põe a culpa em alguém. Passa a bola para o outro. Ah, mas olha, mas fulano... Quando a gente é pego, por exemplo, em algum erro, a gente diz, mas também eu não sou... Olha, você está reclamando de mim, mas não esqueça que tem gente muito pior que eu. Às vezes o marido fala isso para a esposa, né? Meu amor, você está reclamando de mim, mas não esqueça que tem gente muito pior que eu. Poxa, que bom. Isso deve trazer uma calma para o coração da esposa, dela pensar, que bom que eu casei
com esse santo homem de Deus, esse anjo de candura, amor, paz e união entre os povos. O Mahatma Gandhi da paz mundial. O novo Jesus. A reencarnação de Paulo. A gente faz isso. Você pega alguma coisa, mas olha, mas também eu não estou igual fulano. Eu também se estivesse igual fulano, eu vou te dizer. Bom, vou parar por aqui para não citar mais casos. Porque Jesus vai piorar. Tem mais. Ainda outro, mais um desavisado na história, disse: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. De novo, mais um pedido legítimo. Veja que nós estamos diante de três acontecimentos que a gente não brigaria como igreja. Senhor, eu vou seguir para onde quer que o Senhor for. Joia. Senhor, deixa primeiro sepultar o meu pai. Beleza. Eu vou seguir, mas deixa eu primeiro despedir da minha família. Quem aqui diria não para esse pedido? Imagina a gente chega para alguém e fala: cara, vamos fazer tal trabalho? Cara, beleza, mas me dá meia hora só para eu despedir da minha família? Qualquer um de nós aqui teria uma bondade tal no coração que diria: não, vai lá, cara, beleza. Viu? Nem precisa meia hora, fica lá o dia todo, a gente vai amanhã. Passa lá. Ou então vamos fazer o seguinte: fica essa semana toda, despede da família. Aí na segunda da semana que vem, a gente começa o nosso trampo aí. Beleza? Você pode despedir, acerta as coisas, acerta a documentação que tem que acertar, deixa tudo em ordem, a gente vai. Aí Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse texto e há vários textos em que as pessoas são chamadas para seguir a Jesus e são chamadas a simplesmente largar tudo o que estão fazendo e fazer o que Jesus diz, porque sempre o que Jesus diz é mais urgente e é mais emergencial do que qualquer outra coisa na vida. Nós fizemos um desafio na parte da manhã que eu gostaria de desafiar você a fazer, porque quando você pega qualquer coisa e fica olhando para trás, não vai dar certo. É que arado é uma coisa que não é muito da nossa... Alguém aqui já trabalhou com arado? Só para a gente saber, alguém aqui? De manhã nós tínhamos uma pessoa que trabalhou... Ninguém? Bicicleta. Quem aqui anda de bicicleta? Para você entender o que Jesus está dizendo, se você pega a sua bicicleta, aí você está andando com a sua bicicleta, e você precisa ver se tem alguém atrás, como é que você olha? Você não dá aquela olhada assim, é uma olhada muito rápida, porque se você ficar olhando para trás durante 10 segundos enquanto você está andando rapidamente com a sua bicicleta, o que vai acontecer? Ou você vai cair ou vai atropelar alguém. Porque é impossível manter uma reta olhando para trás. Quem aqui faz corrida sabe disso. Você vê um atleta de corrida, um atleta profissional. Ele está correndo e ele precisa ver se o adversário está chegando. Como é que ele faz? Ele dá aquela olhada para trás e fica o maior tempo olhando? Não, ele dá aquela olhada, como a gente diz aqui em Piracicaba, de esgueio. É uma olhada de soslaio. Que ele olha por cima do ombro para ver se tem alguma coisa chegando aqui. Porque ele também sabe que se ele estiver correndo que nem um louco e olhar para trás e ficar olhando para trás, ele vai perder a sua linha, ele vai acabar caindo, ele vai sair do alvo que ele estava programando chegar. Jesus está dizendo: não tem jeito. Ou você está 100% comprometido com o reino, ou você está 0% comprometido com o reino. Não tem essa história de ficar comprometido meio a meio, ou comprometido em algumas partes, em outras partes não. Não há esse tipo de negociação no reino de Deus. Um texto para mim clássico com relação a isso é o texto da pesca maravilhosa. É um texto conhecido da Bíblia, que tem uma série de informações ali que são interessantes. Primeira informação importante para você entender a dramaticidade do texto da pesca maravilhosa. Qual era a profissão de Jesus? Costumeiramente se fala que ele era o quê? Ele era um carpinteiro. Há questionamentos a respeito disso, eu sei, mas tá bom. Vamos lá que ele era um carpinteiro. Era um rabi, um estudioso da teologia e por aí vai. Qual era a profissão de Pedro?
Quem lembra? Qual era a profissão de Pedro antes de seguir Jesus? Ele era um pescador. Tanto é que Jesus diz para Pedro: eu vou fazer de você um pescador, não mais de peixe, mas um pescador de homens. Acontece que chega um momento em que Pedro e os seus companheiros de pesca, eles tinham uma empresa chamada Pedro and Family Company, que era uma empresa, Pedro and Family Fishing Company, que eles tinham uma empresa de pesca. Eles eram pescadores profissionais. E a Bíblia diz que eles tinham passado horas tentando pescar e eles tinham pescado absolutamente nada. Aí Jesus olha para essa galera profissional da pescaria e diz assim: viu, por que vocês não lançam a rede ali? Olha, Jesus, o senhor quer mesmo que eu responda? Eu acho melhor não. Vamos fingir que o senhor não fez essa pergunta, porque... Então, Jesus, desculpa dizer, o senhor é formado em que na arte da pesca mesmo? Jesus, no máximo o senhor foi pescar uma traíra no sítio de Gamaliel, perto de Cafarnaum um dia. Tanto é que Pedro diz: olha, Jesus está mandando o pessoal jogar a rede aí na água de novo. E quem aqui já pescou? Quem aqui entende de pesca? Só o pessoal mais... Aqui o pessoal não entende quase nada. Aqui eu estou preocupado, o pessoal não fez arado, não tiveram infância. Que é isso? Ficaram tudo jogando videogame? Ah, ficaram tudo nesses joguinhos de celular aí, viciando. Ricardo fez pesca, mas é coisa do passado ou continua ainda? A esposa não deixa. Eu já vi que ela falou: não pesca mais. Não pesca, nunca mais vai. Aquela coisa. É uma diferença entre você ir e ficar lá. Aí a pessoa vai lá, fica 10 dias e volta com 3 lambari. Fala: realmente, rendeu de uma forma maravilhosa. Porque na pesca é assim, tem horas para pesca. Tem momentos em que não adianta pescar. Há certos horários do dia que não dá peixe. Não é verdade? Eu fui ler, porque eu estou dizendo isso. Não pense você que eu sou estudioso de pesca, eu não entendo nada disso. Eu adoro comer peixe. Agora, do resto, mas tem sido aí. E Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, a gente passou a noite pescando e não pegamos nada. E agora o Senhor está mandando jogar a rede na água num horário que já não dá peixe. Mas, como é o Senhor que está falando, olha, porque ele está falando assim: pessoal, eu quero dizer que eu só vou lançar a rede aqui ao mar, não porque eu sou um tonto, mas porque Jesus está mandando, hein? Então a responsabilidade dele. Aí ele lança a rede, e a Bíblia diz que eles pegaram uma quantidade tão grande de peixe que eles precisaram da ajuda de um outro barco para arrastar a rede para a terra. Era muito peixe, muito peixe. E aí pensa, o cara é o dono da empresa de pesca. Aí está chegando tanto peixe que ele nem sabe onde vai colocar peixe. Ele começa a pensar assim: caramba, depois de 3 anos dessa empresa rolando no vermelho, a gente vai fechar um mês no azul. Imagina Pedro chegando e falando assim: eu vou chegar em casa hoje, vou falar, mulher, arruma as malas. Arruma as malas, que nós vamos viajar. Por que aconteceu? Eu pesquei tanto peixe que eu posso ficar uns 60 dias sem trabalhar. A gente vai agora para a praia e a gente não vamos tomar Lecker mais. Nós vamos tomar Heineken. Vamos tomar Heineken. A gente não vamos levar pedra 90 dessa vez, vai ser Absolute Citrus e a gente vai bombar na praia esse ano. E é porque ele está animado, porque é muito peixe, muito peixe. Aí Jesus chega para esse cara, dono dessa empresa, depois desse grande lance, e diz assim: agora largue tudo e me siga. O que foi, Jesus? Não, larga tudo e me siga. Mas agora? Já. Mas não dá nem para vender os peixes? Não, deixa aí. Mas se deixar aqui, não, se deixar aí... Pedro, você vê quando os caminhões de cerveja tombam na pista. Se deixar aqui, o pessoal pega, pode ficar tranquilo. O pessoal não vai ficar aí. É rapidinho, o pessoal faz a rapa aqui. O pessoal vai descer, que vai beleza. Mas, Senhor, agora que está bombando, é agora que você tem que deixar tudo para me seguir. Porque até hoje você não tinha tudo para deixar para me seguir. Agora que você tem tudo para deixar para me seguir.
Então é agora que a gente vai ver quem quer e quem não quer. Aí a Bíblia diz que simplesmente Pedro largou as redes e seguiu Jesus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A questão principal é, se você não estiver disposto a largar absolutamente tudo para seguir a Jesus, então você não entendeu o que realmente significa seguir Jesus. Porque seguir Jesus é um estabelecimento de um novo padrão existencial da vida inteira. Por isso que costumeiramente fala-se numa nova vida. Não é numa nova vida onde a gente tem apenas os grandes privilégios, mas também assumimos as grandes responsabilidades inerentes ao reino de Deus, em que nós somos comprometidos até o fim, até o último dia. Nós estamos diante de um texto em que 3 pessoas aparentemente são muito bem intencionadas. É difícil olhar para o coração dessas pessoas e dizer, não, mas olha, uma pessoa como essa também, é claro que Jesus tinha que ser duro com uma pessoa assim. Não! Simplesmente nós estamos diante de 3 pessoas que, pelo menos com uma delas, a gente se identifica. Pelo menos com uma delas, a gente olha e fala, caramba, mas eu sou esse cara. E olha a resposta que Jesus está dando para mim nesse texto. Eu simplesmente não sei se eu quero ouvir isso de bom coração de Jesus, porque eu fui com a melhor das boas intenções e Jesus vem com o pé no peito. Que Jesus é esse? Não é o Jesus paz e amor, tranquilidade e sossego que estão vendendo por aí. Esse Jesus está longe de ser o Jesus da cultura em que nós estamos inseridos. Jesus continua sendo gracioso, continua sendo extremamente gracioso. Nos deu a salvação de graça, morreu em nosso lugar, ressuscitou, venceu a morte. Mas ele simplesmente não fez tudo isso para que a gente continue a viver a vida como se tudo isso não tivesse acontecido. E esse é um grande problema do barateamento da fé e da graça, em que a gente usa o grande acontecimento da história, a morte e ressurreição de Jesus, como justificativa principal para continuarmos a fazendo as coisas como se Jesus nunca tivesse nem morrido e nem ressuscitado. Porque, irmãos e irmãs, pensem numa coisa, se Jesus ressuscitou, então tudo é simplesmente diferente de como deveria ter sido. Tudo é simplesmente diferente. Se Jesus de verdade ressuscitou dos mortos, ele está exatamente aqui, nesse momento. Se Jesus ressuscitou dos mortos, ele comanda não apenas esse culto, mas o cosmos. Manda em absolutamente tudo e todos, controla todas as coisas. Não há nada que fuja ao seu domínio. E ele nos convida a viver a partir dessa nova perspectiva de vida, e não da perspectiva do nosso próprio coração, do nosso próprio gosto e do nosso ego, na satisfação dos nossos desejos e da nossa vontade. Mas não tem como ficar bom para os dois lados? Tem como ficar bom para os dois lados se a gente assumir que o lado bom sempre é o lado em que a gente vive para a glória de Deus. Mas não tem como ficar bom do tipo, fica bom para Deus e fica bom para mim do tipo, eu continuo fazendo o que eu sempre faço, Deus continua fingindo ser Deus como se nada tivesse acontecendo e como se eu não estivesse fazendo. Não tem esse tipo de relacionamento. Esse tipo de relacionamento do Jesus da cultura, em que a gente está chafurdando no pecado e Jesus está olhando e falando assim, mas eu morri pelos pecados dessa pessoa, então ela está lavada. Não está lavado dos pecados quem chafurda no próprio pecado. Olha, eu vou assumir a postura deliberada de continuar no pecado, mas Jesus, sabendo disso, simplesmente vai dizer tudo bem. Não está tudo bem. Se Jesus está dizendo o que ele disse para pessoas que disseram isso, imagine o que ele diria para pessoas que assumiram um compromisso muito, muito mais pecaminoso do que, em tese, esses, que de pecaminoso não parecem ter nada. A questão é que Jesus conhece a intenção do coração de cada um de nós. E ele sabe simplesmente onde está o coração dessas pessoas. Ele sabia, eles não me têm como algo mais importante e fundamental na vida. E não há negociação a partir de um relacionamento em que Deus é 90%. Mas Deus é exclusivista? É. Como só Deus poderia ser. Aliás, a única pessoa exclusivista do mundo
e que pode ser e ninguém tem como reclamar, é Deus. E assim o Evangelho ou muda tudo, ou muda nada. Eu quero terminar lembrando que muitas vezes eu escuto gente dizendo assim, eu não sou o melhor dos cristãos. Eu não sou, sei lá, um Madro Tereso ou uma Madre Teresa. Eu não sou um cara, a gente falou o nome dele de manhã, não gravei, mas tem um cara, daqui a pouco o pessoal coloca nos comentários aí para ajudar nós, um dos grandes homens de Deus da história, que leu a Bíblia em toda a sua vida inteira 200 vezes. Aí, se vai na nossa média de ler uma vez por ano, porque a gente lê uma vez por ano, precisava de 200 anos de vida para ler 200 vezes a Bíblia. E mais, 50 vezes ele leu de joelhos. Tem um cara na história que leu a Bíblia inteira 200 vezes. E 50 vezes George Miller. Nossa produção é outro nível. George Miller leu a Bíblia inteira 200 vezes e 50 vezes dessas 200 de joelhos. Quando ele estava prestes a morrer e perguntaram para ele assim, o que você teria feito mais na sua vida se tivesse oportunidade? O que ele disse? Eu leria mais a Bíblia. A gente não é um George Miller. Mas também a gente não é, também. Tem uns ruins. Tem uns ruins demais. Tem uns que você já está pensando agora, não está? Você já está pensando naquele. Fala, aquele é ruim. Aquele é esse mesmo que você está pensando. E eu escuto um monte de gente dizendo assim, eu não sou um George Miller. Eu não sou alguém que leu a Bíblia 200 vezes. Mas eu também não sou aquele que rasga a Bíblia. Eu sou um crente médio. Mediano, medíocre. O interessante é que a Bíblia fala sobre isso em Apocalipse. Quando Jesus vai falar para a igreja de Laodiceia, ele diz aos cristãos, não sei nem se a gente pode chamar assim, que viviam lá em Laodiceia, ele disse assim, o problema de vocês é que vocês não são quentes, vocês não são fervorosos, mas vocês também não são gelados. O problema de vocês é que vocês não leem a Bíblia 200 vezes. Mas também vocês não têm a coragem de rasgar a Bíblia e dizer, quer saber? Não quero essa porcaria para a minha vida. Vocês fazem isso com ações. Mas não têm coragem de fazer isso de verdade. Vocês são aqueles que são mornos. Nem lá, nem cá. E o que Jesus diz para essa igreja lá em Apocalipse? É por isso que eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Jesus está dizendo que é melhor ser frio do que ser morno? Porque tem uma coisa que o frio tem que o morno não tem. Autenticidade e legitimidade. Com o frio você sabe com quem está lidando. Com o morno você nunca sabe. Esse Jesus não vende. Esse Jesus é aquele que o pessoal está brincando comigo nessa série, falando assim, você sabe que se você pregar isso em tal igreja, você não sai vivo. E eu não estou pregando isso, e eu quero dizer isso, porque eu já brinquei com uma parte do pessoal que tem acompanhado. Esse tipo de série é aquele tipo de série que quando a gente chega no meio, a gente pensa assim, um dia que eu estava com a cabeça de inventar de pregar uma série dessa. Porque é uma série angustiante. E sabe por que é angustiante? Porque para pregar aqui no domingo, a gente tem que passar com esse texto na cabeça a semana toda. E não pense você que esse texto não pega para mim. Pega demais. Esses são aqueles textos em que a gente prega pensando assim, não. Eu estou pensando na próxima vez que a gente for fazer uma série dessa, só trazer pastor de fora para pregar. Se virem. Agora vocês se viram para pregar, eu vou ficar assistindo de boa falando assim, Deus, o senhor está vendo que eu não estou falando isso, hein? É angustiante. Mas esse é o Jesus diante do qual nós devemos dobrar os nossos joelhos. Esse é o Jesus real. É o Jesus que não está para brincadeira, porque nós vivemos num mundo que não brinca em questões de fé quando nós de verdade somos cristãos.
Se você quer saber de verdade o que significa ser cristão no mundo em que nós estamos, não tem a ver com ser cristão no Brasil, mas coloca lá no Google quando você chegar em casa, ser cristão na Nigéria 2019 e 2020. Eu recebi um vídeo, e eu não recomendo você a procurar esse vídeo, não recomendo você assistir esse vídeo, mas eu já disse que todas as vezes que eu, como pastor, recebo um vídeo de martírio, eu me sinto na obrigação de pastor assistir em reverência ao martírio desses nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo. E eu recebi um vídeo em que eles pegavam mães com crianças de colo. E essas mães eram enfileiradas com os seus filhos de colo. E elas eram fuziladas, uma a uma. Com as crianças também eram fuziladas com as suas mães. Eu assisti esse vídeo. Esse vídeo tem mais ou menos 1 minuto e 40. E nesse vídeo, eu vi 4 pessoas sendo mortas. 2 mães e 2 crianças. A primeira criança de mais ou menos 1 ano, pelo tamanho, e a segunda um pouco maior, de 3, 4 anos. E a mãe, simplesmente sabendo o que vai acontecer, coloca a criança no colo e vai, porque ela é cristã. Como eu já disse aqui, eu vi o pastor Mário Freitas falando de um amigo dele, num país de perseguição religiosa, um cara que ele conheceu. Que as pessoas entraram na casa desse cara porque ele era cristão, pegaram a esposa dele na frente dele, e violentaram a esposa dele na frente dele, dizendo, negue a sua fé. E enquanto a esposa era violentada, ela olhava para o seu marido e dizia, não negue, porque Jesus é a única coisa que nós temos. Não negue a única coisa que nós temos. São esses heróis. Quando Jesus fala do reino, está falando de gente assim. De gente extremamente comprometida até o fim. Gente que Ele nos convida para ser, para entrarmos no hall dos grandes homens e mulheres de Deus na história. E há muitos que Deus tem levantado em todo o mundo para a glória de Jesus, para a bênção da igreja dele. E quando nós olhamos para o Jesus desconhecido, porém real, nós somos convidados a analisar a nossa vida e dizer, é esse Jesus que eu quero seguir. Eu não quero seguir um Jesus que eu estou construindo para se adequar ao meu prazer, mas eu quero seguir o Jesus das Escrituras. E é esse Jesus das Escrituras que me leva para o céu e produz em mim um novo relacionamento de vida e traz ao meu coração uma força que a gente nunca imaginaria que poderia ter. É esse Jesus que é glorificado, esse Jesus que é adorado, e é esse Jesus que nós queremos servir todos os dias da nossa vida. É angustiante demais. Quando eu olho para essas coisas, é claro que a primeira coisa que eu penso é, Senhor, eu aguentaria isso? Senhor, eu aguentaria isso? E eu quero dizer uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, na maioria das vezes em que eu vejo esses vídeos de martírio, eu simplesmente digo, Senhor, eu não sei se eu suportaria isso. Mas se um dia eu tiver que suportar isso, não permita que eu envergonhe o teu nome. É a única coisa que eu quero. Não permita que eu envergonhe o teu nome. Mas não é necessário chegar a esse ponto para envergonhar o nome do Senhor. Porque eu reconheço que muitas vezes eu vivo de uma tal forma que eu envergonho o nome do Senhor. Não permita que isso aconteça. Mas dá à minha vida seriedade, para que as pessoas possam olhar para mim e ver que eu sou cristão, não porque eu quero ser reconhecido como cristão pura e simplesmente, mas porque eu quero glorificar o teu nome através da minha vida. E esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser a nossa vontade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor guie a igreja dele como ele tem feito até aqui em nome de Jesus. Senhor, obrigado por tua palavra, nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos ajude todos os dias a viver para a honra e glória do teu nome, com coragem, de maneira audaciosa, como só aqueles que são chamados e guiados pelo Senhor e compreendem a força, o poder, o comprometimento do chamado podem fazer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.